Olá! Hoje vou contar a história da Helena. Ela guardou o segredo por 25 anos, até a noite que mudou tudo. O conde Eduardo de Almeida Prado era intocável, até a noite em que Helena fez dele o escândalo do império. E ele nunca mais foi o mesmo. Era julho de 1889, o grande baile imperial acontecia no Palácio da Quinta da Boa Vista. 300 nobres, ministros e barões enchiam o salão de mármore branco. As lustres de cristal brilhavam como estrelas. O cheiro de jasmim e champanhe francês perfumava o ar. E no centro de tudo, imponente com seu fraque negro bordado a ouro, estava o conde Eduardo de Almeida Prado. Ele tinha 62 anos. Era o homem mais rico do Rio de Janeiro, dono de fazendas de café, minas de ouro e navios que cruzavam o Atlântico. Sua fortuna era lendária, seu poder absoluto. Ninguém ousava contrariá-lo, ninguém questionava sua honra. Até aquela noite, eram 8 da noite quando as portas do salão se abriram mais uma vez. O mordomo anunciou um nome que ninguém conhecia: Dona Helena Maria dos Santos. Os violinos pararam por um instante, as conversas cessaram. Todos os olhares se voltaram para a entrada. E ali, sob o arco de mármore, estava ela, uma mulher de 42 anos, vestido cinza simples, sem joias, sem luxo, cabelos presos em coque, mãos calejadas de tanto costurar, mas os olhos verdes dela, brilhavam com uma determinação que fez o ar do salão ficar mais pesado. Helena respirou fundo. Coração batia tão forte que ela sentia nas têmporas. As mãos tremiam, mas ela as fechou com força. 25 anos. 25 anos esperando por esse momento. E agora, finalmente ele tinha chegado. Ela deu o primeiro passo em direção ao centro do salão, em direção ao conde Eduardo. A viu, e o sangue dele gelou. Ele conhecia aqueles olhos, conhecia aquele rosto. Mesmo depois de tantos anos, mesmo com as marcas do tempo, ele sabia exatamente quem era aquela mulher. Não, não pode ser, ele sussurrou, tão baixo que nem a esposa ao lado dele ouviu. Mas Helena ouviu. Ela sempre ouviu cada mentira que ele contou, cada promessa que ele quebrou, cada vida que ele destruiu para proteger seu nome. E hoje, na frente de todos, ela faria com que ele pagasse. 25 anos antes, Helena não se chamava Helena. Ela era Maria Luísa, filha única do barão de Vassouras e de Dona Amélia. Criada entre sedas, aulas de piano e bailes na corte, ela tinha 17 anos. Os cabelos longos caíam como cascata de mel. Os olhos verdes brilhavam de esperança, e ela acreditava em amor. Como ela acreditava. Foi no baile de primavera de 1864 que ela o viu pela primeira vez. Eduardo tinha 37 anos, recém-viúvo, o alto, elegante, com aquele sorriso que fazia qualquer mulher perder o chão. Ele dançou com ela 3 vezes naquela noite. Segurou a mão dela com delicadeza. Sussurrou no ouvido dela palavras que fizeram seu coração disparar. Você é a mulher mais linda que já vi, Maria Luísa. Ela acreditou. Com toda a ingenuidade dos seus 17 anos, ela acreditou em cada palavra. Durante 6 meses, eles se encontraram em segredo. Cartas perfumadas trocadas. Através da criada. Passeios escondidos nos jardins do passeio. Público, beijos roubados sob as árvores de... E Pedro Eduardo prometeu que se casaria com ela. Disse que falaria com o pai dela, que anunciaria o noivado na próxima primavera. E Maria Luísa, apaixonada e inocente, entregou a ele o que não devia. 3 meses depois, ela descobriu que estava esperando um filho. O medo tomou conta dela, mas também a esperança. Agora ele teria que se casar com ela. Ela escreveu uma carta, contou sobre o bebê e implorou que ele cumprisse a promessa. A resposta de Eduardo chegou 2 dias depois. Foi uma carta, foi uma bolsa de moedas de ouro e um bilhete frio como o gelo do inverno. Suma, nunca mais apareça. Esse filho não existe. Se contar a alguém,
Destruirei sua família. Maria Luísa sentiu o chão sumir sob seus pés. As lágrimas queimaram seu rosto. As mãos tremeram segurando aquelas moedas que pareciam pesar como pedras. Ela tentou procurá-lo. Foi até a casa dele. Os criados a expulsaram. Tentou falar com amigos em comum. Ninguém quis ouvi-la. Eduardo era poderoso demais, rico demais, importante demais. E ela? Ela era apenas uma menina que cometeu um erro. Quando o pai dela descobriu, a fúria foi devastadora. O barão não quis ouvir explicações. Não quis saber de Eduardo, apenas a expulsou de casa. Você desonrou esta família. Saia e nunca mais volte. Com 18 anos, grávida de 6 meses, sem dinheiro e sem família, Maria Luísa desapareceu. Mudou de nome. Virou Helena. Foi para um bairro pobre do Rio, costurou para sobreviver e deu à luz sozinha, numa noite de tempestade, a um menino de olhos verdes como os dela. Ela o chamou de Pedro e jurou que, um dia, faria Eduardo pagar por tudo que ele fez. Helena criou Pedro sozinha, trabalhou 16 horas por dia como costureira. Dedos sangraram nas agulhas, olhos arderam sob a luz fraca das velas. Mas ela nunca reclamou. Pedro era tudo que ela tinha, um menino doce, inteligente, de sorriso fácil. Ele nunca soube quem era o pai. Helena nunca contou. Disse apenas que ele havia morrido antes de Pedro nascer. Mentira se torna verdade quando você a repete por anos. Os anos passaram. Pedro cresceu forte e bom. Aos 20 anos, trabalhava como escrivão num cartório. Ganhava pouco, mas era honesto. Ajudava a mãe com as despesas e começou a namorar Ana, a filha do padeiro. Helena via o filho sorrir e sentia que, finalmente, a vida tinha dado uma trégua. Mas a vida não dá tréguas para sempre. Foi em março de 1889 que tudo desmoronou. Pedro chegou em casa tossindo sangue, o rosto pálido como cera. As mãos geladas. Helena sentiu o pânico tomar conta dela. Chamou o médico. Ele examinou Pedro. E quando saiu do quarto, a expressão dele dizia tudo. É tuberculose. Dona Helena. Avançada. As palavras caíram como machado em madeira. Helena sentiu as pernas fraquejarem. Tem cura? Tem. Mas ele precisa ir para um sanatório nas montanhas. Ar puro, alimentação reforçada, repouso completo. 6 meses, no mínimo. Quanto custa? O médico baixou os olhos. 3 contos de réis. Helena sentiu o mundo girar. 3 contos de réis. Ela não tinha nem 300 mil réis guardados. Trabalhou a vida toda e nunca conseguiu juntar tanto. E se ele não for? A voz dela saiu como sussurro. Não passa de 6 meses. Naquela noite, Helena não dormiu, ficou sentada na cadeira de balanço, olhando para o filho que dormia com dificuldade, no quarto ao lado. A respiração pesada dele ecoava na casa pequena. Cada tosse era como uma facada no coração dela. Ela tinha 2 opções: ver o filho morrer ou fazer o impensável. Na manhã seguinte, Helena vestiu seu melhor vestido, prendeu os cabelos e foi até a casa do conde Eduardo de Almeida, Prado. 25 anos. 25 anos desde a última vez que ela esteve ali. O portão de ferro era o mesmo. O jardim, ainda mais suntuoso. Ela tocou a campainha. O mordomo abriu, olhou para ela de cima a baixo com desprezo. O que deseja? Preciso falar com o conde Eduardo. O conde não recebe sem agendamento. Diga a ele que Maria Luísa está aqui. O nome saiu como tiro. O mordomo franziu a testa. Mas algo no olhar dela o fez obedecer. Ele voltou 10 minutos depois. O conde não a conhece. Retire-se. Helena sentiu a raiva subir como fogo. Diga a ele que se não me receber agora, estarei no baile imperial daqui a 3 dias. E contarei a todos quem é o pai de Pedro. Dessa vez, o mordomo empalideceu. Se você está gostando dessa história, comente o que está achando e nos conte de qual cidade está assistindo.
5 minutos depois, Helena estava na sala de visitas, um cômodo enorme com teto pintado, móveis franceses e um silêncio pesado como chumbo. Eduardo entrou. Mais velho, teote cabelos grisalhos, mas ainda imponente. Ele olhou para ela com uma mistura de choque e fúria. — O que você quer? Helena não tremeu. Não baixou os olhos. — Meu filho está morrendo. Preciso de 3 contos de réis para o tratamento. Eduardo soltou uma risada amarga. — Seu filho? Você quer dizer aquele erro? A palavra cortou como lâmina, mas Helena não deixou a dor aparecer. — Ele é seu filho também, Eduardo. Eu não tenho filho nenhum com você. E se vier aqui me chantagear de novo, vai se arrepender. Não é chantagem. É justiça. Justiça? Ele caminhou até ela, o rosto perto demais do dela. Você era uma menina tola que se entregou. Eu lhe dei dinheiro. Você escolheu desaparecer. Agora quer mais? Helena sentiu a raiva explodir. Escolhi? Você me ameaçou. Destruiu minha família. Me tirou tudo. E mesmo assim você sobreviveu, não foi? O sorriso dele era cruel. Então sobreviva mais um pouco. Sozinha, ele deu as costas. E Helena soube que ele nunca ajudaria. Que para ele, Pedro não passava de um erro do passado, algo a ser varrido para debaixo do tapete. Foi ali, naquele momento, que Helena decidiu. Se ele não tinha coração, ela destruiria a reputação dele, na frente de todos, no lugar que mais importava, para ele, no baile imperial, onde toda a elite estaria. Reunida, onde ele se achava intocável, Helena faria dele o escândalo da noite. E o conde Eduardo de Almeida, Prado nunca mais seria o mesmo. Helena tinha 3 dias. 3 dias para preparar tudo. 3 dias para reunir as provas. 3 dias para ter coragem de fazer o que nunca imaginou ser capaz. Ela voltou para casa com as mãos vazias. Pedro estava deitado, mais pálido que pela manhã. Conseguiu, mãe. A voz dele era fraca. Helena forçou um sorriso. Consegui, meu filho. Vai ficar tudo bem. A mentira doía mais que a verdade, mas era necessária. Naquela noite, Helena abriu o baú que ficava escondido debaixo da cama. Dentro, guardados há 25 anos, estavam os tesouros do seu passado, as cartas de Eduardo. Cada uma assinada com a letra elegante dele. Cada uma prometendo amor eterno, casamento, futuro. Helena as releu com lágrimas escorrendo. Não de tristeza, de raiva. Aquelas palavras bonitas eram mentiras embrulhadas em papel perfumado. Mas agora, elas seriam a arma dela. No dia seguinte, Helena foi até o cartório onde Pedro trabalhava. Conversou com o escrivão-chefe. Pediu uma certidão de nascimento de Pedro. O homem franziu a testa. — Para quê, dona Helena? — Preciso provar uma paternidade. O escrivão entendeu na hora. Ele conhecia Helena há anos, sabia que ela era mulher honrada. — Tem certeza disso? Mexer com gente poderosa é perigoso. — Tenho certeza. Ele entregou a certidão e mais. Entregou também uma cópia do registro de batismo de Pedro. Nele, o nome do pai estava em branco, mas a data, o local e o nome da mãe estavam lá. Maria Luísa. E então chegou a noite do grande baile imperial. Helena se vestiu com o único vestido que tinha guardado dos tempos de Maria Luísa. Cinza. Simples, mas digno. Prendeu. Os cabelos em coque. Não usou joias. Não precisava. Que ela carregava tinha mais valor que qualquer diamante. A verdade, ela entrou no palácio às 8 da noite. O coração batia como tambor de guerra. As mãos suavam segurando a bolsa onde estavam as cartas, as certidões, as provas. Ela atravessou o saguão de mármore, ouviu seu nome ser anunciado. Viu os olhares de curiosidade, viu o choque no rosto de Eduardo quando ele a reconheceu. E continuou, andando, passo por passo, em direção ao centro do salão, em direção ele. Quando Eduardo tentou se virar, tentou sair, mas ela foi mais rápida. Conde Eduardo de Almeida Prado. A voz dela ecoou pelo salão inteiro. As conversas pararam.
Os violinos silenciaram. 300 pares de olhos se voltaram para ela. Eduardo ficou pálido. O que você pensa que está fazendo? Estou fazendo o que devia ter feito há 25 anos. Helena disse alto e claro. Estou contando a verdade. Um murmúrio percorreu o salão. A esposa de Eduardo se aproximou confusa. Eduardo, quem é essa mulher? Helena respirou fundo e começou. Meu nome é Maria Luísa, filha do falecido barão de Vassouras. Há 25 anos, eu tinha 17 anos. E esse homem, ela apontou para Eduardo, me seduziu, prometeu casamento e me abandonou grávida. O murmúrio virou grito sufocado. Mulheres taparam a boca. Homens se entreolharam. Eduardo deu um passo à frente, o rosto vermelho de raiva. Isso é mentira! Essa mulher é louca! Louca! Helena abriu a bolsa, tirou as cartas. Então essas cartas com sua letra, sua assinatura, prometendo amor eterno, também são loucura? Ela jogou as cartas no chão, aos pés dele. As folhas se espalharam pelo mármore como flores mortas. Eduardo olhou para elas, e o sangue sumiu do rosto dele. Helena continuou, a voz tremendo, mas firme. Eu tive um filho. Nosso filho. Criei ele sozinha, sem um centavo seu, sem um olhar seu. E agora ele está morrendo de tuberculose. Eu vim implorar pela vida dele. E você me expulsou. A esposa de Eduardo cambaleou. Eduardo, isso é verdade? Ele não respondeu. Não conseguia. Helena abriu outra prova. A certidão de nascimento. Aqui está a prova. Pedro, nascido em 1865. Mãe, Maria Luísa. Pai, não consta. Mas todo mundo aqui sabe por quê. Porque esse homem pagou para me calar. Ameaçou destruir minha família. E destruiu. Compartilhe nesse vídeo com alguém, que também vai gostar. O salão estava incompleto. Silêncio. Você podia ouvir as respirações. Podia. Sentir o peso da verdade caindo como avalanche. Eduardo tentou falar. Eu não. Não minta mais. Helena disse. E agora as lágrimas escorriam. Não na frente de todos. Não na frente de Deus. A esposa dele começou a chorar. Um dos ministros deu um passo atrás, afastando-se de Eduardo. E então, do fundo do salão, uma voz feminina gritou: Canalha! Outra voz se juntou: Covarde! E outra. E outra. Até que o salão inteiro parecia rugir contra ele. Eduardo, o homem intocável. Eduardo, o poderoso, estava sendo despedaçado diante de todos, e Helena, a costureira pobre, estava de pé no centro do salão, firme e vitoriosa. Porque a verdade, finalmente, tinha vencido. O que aconteceu depois foi como tempestade que varre tudo. Eduardo tentou falar. Tentou se defender, mas ninguém queria ouvi-lo. As mulheres viraram o rosto. Os homens se afastaram. Até a esposa dele, Dona Catarina, deu um passo para trás. 25 anos. Ela sussurrou, o rosto manchado de lágrimas. 25 anos de mentiras. Helena olhou para ela, e por um instante, sentiu pena. Catarina era inocente, mais uma vítima de Eduardo. O anfitrião do baile, o barão de Itaipu, subiu a escadaria. Bateu o bastão no chão 3 vezes, o som ecoou como sentença. Conde Eduardo de Almeida Prado. A voz dele era fria. Retire-se. Você não é mais bem-vindo aqui. Foi a sentença social. Na alta sociedade do Império, ser expulso de um baile imperial era como ser marcado a ferro. Eduardo sabia disso. Todos sabiam. Ele olhou em volta, desesperado, buscando alguém que o defendesse. Ninguém. Nem um amigo, nem um aliado. Todos haviam virado as costas. Finalmente, ele olhou para Helena, e nos olhos dele, ela viu algo que nunca tinha visto antes. Medo. Eduardo saiu do salão com passos rápidos. A esposa o seguiu, mas não ao lado, atrás, como quem segue um estranho. Quando as portas se fecharam atrás dele, o salão explodiu em conversas. Todo mundo falava ao mesmo tempo.
Você acredita? 25 anos escondendo isso? Aquela pobre mulher. E o filho doente? Helena ficou parada no centro, tremendo. As pernas queriam ceder. As mãos estavam geladas. Mas então, uma senhora se aproximou, depois outra, e mais outra. Dona Eulália foi a primeira a falar. Você foi muito corajosa. Helena, por outras mulheres concordaram. Uma delas, Dona Mercedes, esposa de um ministro, tirou o colar de pérolas do pescoço. Venda isso. Use para o tratamento do seu filho. Helena arregalou os olhos. Não, eu não posso aceitar. Pode sim, outra senhora disse, tirando os brincos de esmeralda. Nós todas temos filhos. E faríamos o mesmo, uma por uma. As mulheres do salão começaram a se aproximar. Tiraram joias, anéis, colares, pulseiras. E colocaram nas mãos de Helena. Ela olhou para aquele monte de brilho e desabou em lágrimas. Não eram lágrimas de dor. Nos dias seguintes, a história de Helena e Eduardo se espalhou pelo Rio de Janeiro, como fogo em mato seco. Os jornais publicaram. As rodas de conversa comentaram. O escândalo do conde virou assunto em todas as esquinas. Eduardo de Almeida. Prado, o homem mais poderoso da cidade, havia caído. E não por um rival, não. Por um inimigo político, mas por uma costureira que ele desprezou. Helena vendeu as joias que recebeu, conseguiu exatos 3 contos e 200.000 réis, mais do que precisava. No dia seguinte, levou Pedro para o sanatório em Petrópolis, um lugar nas montanhas, com ar puro, silêncio e cuidados médicos. Quando eles chegaram, Pedro olhou para a mãe. Como conseguiu, mãe? Helena sorriu. Consegui fazendo o que devia ter feito há muito tempo, enfrentando o medo. Pedro não entendeu completamente, mas abraçou a mãe com força, e Helena sentiu que, finalmente, havia protegido o filho. 6 meses se passaram. Pedro melhorou. O rosto ganhou cor. O sorriso voltou. Os pulmões se curaram. Helena ia visitá-lo todos os domingos, subia a serra com a cesta de comida que preparava com carinho e via o filho, recuperando a vida. Enquanto isso, Eduardo afundava. Depois do escândalo, os negócios dele começaram a desmoronar. Sócios romperam contratos. Bancos negaram empréstimos, amigos sumiram. A esposa, Dona Catarina, pediu a separação. Foi morar com a irmã em São Paulo e levou consigo a filha do casal, que nunca mais quis ver o pai. Eduardo ficou sozinho na casa grande. Os criados foram embora, um por um. As contas se acumularam. As dívidas cresceram. Em menos de 1 ano, ele perdeu metade da fortuna e o que restou não era dinheiro. Era solidão. Foi numa tarde de dezembro que Helena recebeu uma carta, reconheceu a letra na hora. Eduardo, e ela abriu com mãos trêmulas. A mensagem era curta. Maria Luísa. Preciso falar com você. Por favor. É a última coisa que peço. Eduardo. Helena. Ficou olhando para aquele papel por longos minutos. Parte dela queria rasgar, jogar fora, ignorar como ele a ignorou. Mas outra parte, a parte que ainda acreditava em redenção, decidiu ir. Ela foi até a casa dele numa tarde de chuva. O portão de ferro estava enferrujado. O jardim, abandonado. A casa, que antes era suntuosa, agora parecia um fantasma. Eduardo abriu a porta pessoalmente. Não havia mais mordomo. Ele estava diferente, mais velho, mais curvado. Os olhos, que antes brilhavam com arrogância, agora estavam apagados. Maria Luísa. Helena. Ela corrigiu. Meu nome é Helena agora, ele acenou com a cabeça, e a levou até a sala. Aquela mesma sala onde, meses atrás, ele a havia expulsado, agora estava vazia. Móveis vendidos, tapetes recolhidos, apenas uma cadeira e uma poltrona velha. Eles se sentaram. O silêncio era pesado. Eduardo respirou fundo. Eu sei que não mereço seu perdão. Sei que destruí sua vida. Mas preciso dizer... A voz dele falhou.
Preciso dizer que sinto muito. Helena olhou para ele, esperou que ele continuasse. Quando você apareceu no baile, eu senti ódio. Depois senti medo. Mas agora só sinto vergonha. Ele cobriu o rosto com as mãos. E para choque de Helena, começou a chorar. Não era choro de autopiedade. Era choro de quem finalmente enxergou o monstro que se tornou. Eu passei a vida construindo um império. Mas destruí pessoas no caminho. Destruí você, destruí nosso filho. Destruí minha própria família. Helena sentiu algo estranho no peito. Não era pena, era compreensão. A compreensão de que Eduardo finalmente estava pagando, não com dinheiro, mas com a única coisa que realmente importa: a consciência. Como está ele? Eduardo perguntou baixinho. Como está, Pedro? Helena hesitou. Parte dela não queria responder, mas a parte humana venceu. Ele está bem, se recuperando. Vai viver. Eduardo fechou os olhos, as lágrimas escorreram. Graças a Deus. Não foi Deus, Eduardo. Foram mulheres que entenderam minha dor. Mulheres que você nunca olhou com respeito. Ele abriu os olhos e olhou para ela. Você tem razão. Em tudo. Silêncio. Depois Eduardo falou de novo, a voz quebrada. Posso conhecê-lo um dia? Helena pensou. Pensou muito. E então finalmente respondeu. Não sei. Essa decisão não é minha, é dele. Quando ele estiver pronto, se ele quiser, eu conto a verdade. E deixo ele decidir, Eduardo acenou. É mais do que eu mereço. É. Helena concordou, se levantou. Olhou para o homem que um dia foi o centro do seu universo. O homem que destruiu sua vida. E agora via ali não um monstro, mas um ser humano quebrado. Isso não apagava o passado, mas mostrava que até os piores podem cair. E ao cair, talvez aprender. Antes de sair, 2 anos se passaram. Pedro voltou completamente curado. Casou-se com Ana. Tiveram um filho. Um menino de olhos verdes e sorriso largo. Helena se tornou avó. E sentiu que a vida finalmente havia dado a ela o que merecia. Paz. História dela não ficou esquecida. Pelo contrário, se tornou lenda entre as mulheres do Rio de Janeiro. História da costureira que enfrentou um conde. A história da mãe que lutou pelo filho. A história da mulher que provou que a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre vence. Helena voltou a costurar, mas agora, não só para sobreviver. Costurava porque amava, e as clientes vinham não só pelas roupas, mas pelas histórias, pela força que ela inspirava. Muitas mulheres, jovens e velhas, vinham até ela, contavam seus próprios segredos, suas próprias dores, e Helena ouvia, aconselhava, mostrava que era possível ser forte mesmo. Quando tudo parecia perdido, Eduardo nunca se recuperou completamente. Morreu 3 anos depois do escândalo. Sozinho. Sem fortuna, sem família. O funeral foi vazio, apenas o padre e 2 coveiros. Quando Helena soube, sentiu um aperto no peito. Não de tristeza, mas de alívio. Porque aquele capítulo finalmente havia terminado. Pedro nunca soube a verdade completa. Helena decidiu não contar, não porque tinha medo, mas porque não. Queria que o filho carregasse o peso de um pai que nunca o quis. Ela deixou o passado onde ele devia estar, no passado, e construiu um futuro novo, um futuro de amor. Helena viveu até os 73 anos. Viu o neto crescer, viu a bisneta nascer e morreu em paz, cercada pela família que ela construiu com as próprias mãos. No dia do enterro dela, centenas de pessoas apareceram, mulheres que ela ajudou, filhos que ela aconselhou, netas que ela inspirou e todas tinham a mesma história para contar. A história de Helena, a mulher que ensinou que coragem não é não ter medo, é ter medo e agir mesmo assim. Pedro, já com cabelos grisalhos, segurou a mão da esposa enquanto via a mãe ser enterrada. E naquele momento,
Ana sussurrou algo para ele, algo que Helena havia contado a ela anos atrás. A verdade sobre Eduardo, sobre quem era o pai de Pedro. Ele ficou em choque, depois, em silêncio, e então, lentamente, sorriu. Ela me protegeu até o fim. Ana acenou. Porque é isso que mães fazem. Anos depois, a história de Helena foi escrita num pequeno livro, publicado por uma neta distante, e se tornou inspiração para inúmeras mulheres. Mulheres que, como ela, enfrentaram homens poderosos. Mulheres que, como ela, lutaram por seus filhos. Mulheres que, como ela, aprenderam que a maior força não está no dinheiro, está na verdade. Hoje, mais de 100 anos depois, quando você passa pelo cemitério de São João Batista, no Rio de Janeiro, pode encontrar o túmulo de Helena. Simples, pontos, sem luxo, mas com uma frase gravada na pedra. Helena Maria dos Santos. A mulher que não se calou. E essa frase diz tudo, porque, no fim, Helena não foi lembrada por riqueza, não foi lembrada por beleza, foi lembrada por coragem. Pela coragem de enfrentar o impossível, pela coragem de dizer não ao silêncio, pela coragem de ser mãe, mulher, guerreira